Você tem dois caminhos para fazer um computador super inteligente. Ou replicar um cérebro a partir de algum teorema, que é mais ou menos para onde a inteligência artificial vai, ou você pode ler o cérebro e fazer uma engenharia reversa dele. Mas as chances também disso aqui dar um ruim é bastante, né? Imagina você ter um derrame fazendo uma cirurgia dessas aqui. Sendo bem claro aqui, eles gostariam de colocar isso aqui em pessoas, só que não tem uma justificativa para o cérebro de um cara aleatório enfiar lá um chip hoje em dia, né? Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de O Futuro Chegou, o programa onde a gente faz reacts da tecnologia para ver onde que a tecnologia está indo e onde que a grana está indo também. E hoje nós vamos falar aqui sobre tecnologia que assim, ó, se vocês acham que IA é loucura, se vocês acham que robôs humanoides são loucura, vocês têm que ver essa tecnologia aqui que são os cyborgs, né? Obviamente a gente não está falando de cyborgs ainda, mas nós estamos falando de tecnologias que vão começar a incorporar dispositivos dentro dos seres humanos. Nós vamos falar sobre isso, notícias fresquinhas, então vamos direto para o vídeo. Um rival da Neuralink acaba de testar um implante cerebral em uma pessoa. A Paradromics, uma startup de interface cérebro-computador, inseriu seu implante cerebral em uma pessoa, brevemente, em um teste inicial de sua tecnologia. Ou seja, nós estamos começando a ver aqui, tem a Neuralink, que a maioria das pessoas conhece, sabe, que é uma startup ali do Elon Musk e tudo mais, mas agora nós estamos começando a ver concorrentes, o que é um primeiro sinal de que o mercado está expandindo e que mais pessoas enxergam que isso aqui faz sentido. Então, é onde começa realmente a ter uma corrida, agora tem mais de um, né? Então começa a ter uma corrida e isso é o que geralmente faz com que esse mercado expanda, né? Interface cérebro-computador, ou interface cérebro-máquina, e também em inglês conhecido como Brain-Computer Interface, né? Esse aqui foi o tema do meu mestrado, então é um tema que eu conheço bastante e que eu gosto bastante também, né? A startup Paradromics anunciou hoje que os cirurgiões inseriram com sucesso um implante cerebral da empresa em um paciente e o removeram com segurança em cerca de 10 minutos. Assim, ó, deixa eu explicar para vocês, quem lê isso aqui de fora vai pensar assim, pô, que bobagem, abrir o cérebro do cara, inserir e tirar 10 minutos, né? Qual que é o sentido disso? Mas o que acontece é que quando você pega esses dispositivos, eles são... o risco é muito grande, né? Então você precisa sempre ter uma sessão ali de testes, né? Então se vocês pegarem ali a foto de como é que é um dispositivo desses, e eu acho que tem aqui embaixo, eles são como se fossem uma escovinha, né? Uma moedinha, uma escovinha cheia de pontinha. E cara, isso aqui é preciso testar desse jeito que eles estão fazendo, porque você precisa ver se primeiro o corpo não vai rejeitar essa tecnologia, né? Se ele não vai criar alguma reação imediata ali, e outra, você precisa ver se isso aqui não vai criar uma hemorragia, né, instantânea ali, e por isso que eles precisam deixar por pouco tempo, porque tem muito risco envolvido, né, que é um dos problemas desse tipo de tecnologia, né, só que acaba também sendo uma tecnologia muito mais eficiente do que você só usar por fora da pele. É um passo em direção a testes mais longos do dispositivo, apelidado de Connexus. É também o mais recente desenvolvimento comercial em um campo crescente de empresas, incluindo a Neuralink de Elon Musk, com o objetivo de conectar o cérebro das pessoas diretamente aos computadores, né? E eles fazem isso porque a hipótese desse tipo de mercado é que se você conseguir... Você tem dois caminhos para fazer um computador super inteligente, né? Ou replicar um cérebro a partir de algum teorema, né, algum tipo de cálculo, algum tipo de rede neural, que é mais ou menos para onde a inteligência artificial vai, ou você pode ler o cérebro e fazer uma engenharia reversa dele, né? E você pode entender o cérebro e fazer uma engenharia reversa. Então, quando eles falam aqui de conectar os computadores, os cérebros aos computadores, esse é um primeiro passo, né? Uma primeira aplicação, mas o objetivo final é você conseguir receber dados suficientes do cérebro com uma riqueza suficiente que depois você consegue simplesmente fazer uma engenharia reversa e criar um cérebro teu mais enxuto, né? Porque hoje uma das coisas que tem de problemas é que quando você quer criar um cérebro artificial muito grande, muito parecido com o do ser humano, você precisa de uma quantidade de dados absurda, um tempo de treinamento absurdo, porque como nós seres humanos a gente cresce, né? A gente vai
aos poucos aprendendo as coisas, vai incorporando isso no nosso dia a dia, a gente vai mudando os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossas respostas, e aí o nosso cérebro vai se expandindo, vai se moldando, e a gente tem então um cérebro bem generalista, não tão específico, não tão rápido, mas que conhece de muito. E aqui a gente tem uma outra ideia, né? Que é quando você pega esse cérebro, entende ele como um todo e você consegue depois tentar moldar, né? Fazer uma mímica desse cérebro, fazer um gêmeo digital desse cérebro a partir desses dados que você recebeu. E aí aqui no caso o teu problema é receber todos esses dados desse cérebro, né? Como que você vai coletar tudo isso, sendo que nós temos aqui 4 ou 5 camadas de pele, osso, dura mater e tudo mais antes de chegar no teu cérebro, e o teu cérebro também ele é complexo, né? Ele é uma massa que tem neurônios em cima, tem embaixo, tem no meio, tem do lado, então como é que você acessa tudo isso? E eu acho que essa que é a ideia, né? Com o Conexo, a Paradromics, com sede em Austin, está procurando restaurar a falta e a comunicação em pessoas com lesão na medula espinhal, acidente vascular cerebral e esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Sempre começa geralmente essas tecnologias com algum tipo de disfunção, algum tipo de condição, né, que não deixa as pessoas, porque é geralmente o argumento mais fácil de você entrar com essa indústria, tá? Sendo bem claro aqui, o pessoal eles gostariam de colocar isso aqui em pessoas, só que não tem uma justificativa para você abrir o cérebro de um cara aleatório e enfiar lá um chip hoje em dia, né? Hoje em dia é um pouco restrito isso. Então, sempre a desculpa tem que ser, cara, é um cara que não consegue andar, é um cara que não consegue se mexer, porque daí tem uma desculpa para você abrir o cérebro do cara e enfiar um chip lá dentro, né? A Paradromics, fundada em 2015, caramba, faz tempo, hein? Vem testando seu implante em ovelhas nos últimos anos. Esta é a primeira vez que o dispositivo é usado em paciente humano. Então vocês viram padrão, né? Neuralink também, primeira vez que testou num porco e depois testou numa pessoa. Aqui é a mesma coisa. Primeiro testou numa ovelha, né? É isso aí, em ovelha, e agora está testando no humano, né? O procedimento ocorreu em 14 de maio na Universidade de Michigan e foi realizado em uma pessoa que estava passando por uma cirurgia no cérebro para tratar sua epilepsia, né? Digamos que um paciente. Então foi legal, eles já usaram uma cirurgia para inserir ali o teste. O paciente deu seu consentimento, óbvio, para que o dispositivo Conexus fosse inserido temporariamente em seu lobo temporal, que processa informações auditivas e codifica a memória. Para implantar o dispositivo, os cirurgiões usaram um instrumento semelhante ao EpiDen, desenvolvido pela Paradromics. Vamos ver como é que é esse dispositivo aqui. Que isso aqui eu acho que é um... Eu acho que isso aqui é um dispositivo para quem tem epilepsia. E aí é tipo uma injeção que você dá, né? Tipo aquelas injeções como é que fala? Adrenalina ali, ou de dor, né? Que o pessoal dá na perna direto, enfia ali uma agulha. Eu acho que a ideia é a mesma. E aí eles fizeram a inserção então desse chip usando esse mesmo tipo de dispositivo. Os pesquisadores puderam então verificar se o dispositivo era capaz de registrar sinais elétricos do cérebro do paciente. Isso é outra coisa, né? Quando você insere lá, a parte de registrar sinais, fazer a leitura dos sinais, é a parte mais importante e geralmente uma das partes que mais enche o saco, na verdade, para ser bem honesto, assim, né? Porque quando você coloca algum tipo de dispositivo aqui elétrico para receber os sinais, né? Especialmente se é na epiderme aqui fora, você vê que, cara, os sinais são um lixo, assim. Geralmente você lê alguma coisa, né? A amplificação, se estiver boa, você vai ler alguma coisa. Só que, assim, os sinais, eles são muito cuidadosos. É um negócio muito catastrófico. E no cérebro tende a ser um sinal um pouco mais limpo, um pouco melhor, né? Só que você precisa testar, ver se esses sinais, eles estão bem. Se você inseriu aqueles ganchinhos no teu cérebro e por algum motivo você pegou, sei lá, uma área que você não gostaria, pode ser que os sinais eles venham, né, meio esquisitos, ou você não enfiou ele, né, você não conseguiu fazer a inserção profunda o suficiente para pegar a camada que você queria, pode ser que venha um sinal esquisito, né? Então eu acho que isso é bacana que isso é bacana vocês saberem, né, que o sinal ali é a parte mais importante e também a parte mais problemática, né, desse tipo de procedimento. Há uma oportunidade única quando alguém está passando por um grande procedimento neurocirúrgico, diz Matt Engel, o CEO da Paradromics.
eles terão o crânio aberto e haverá um pedaço do cérebro que será removido em breve. Nessas condições, o risco marginal de teste de um implante cerebral é realmente muito baixo. Isso aí é verdade, eles pegaram um bom caso aqui para implementar isso, né? Porque o cara já ia ter o cérebro aberto mesmo, já ia ter que tirar, né, um pedaço de tecido do cérebro, então para eles colocar uma moedinha desse tamanho aqui, e isso aqui, cara, quando você olha para isso, você fala assim, você vai inserir isso aqui no cérebro, parece gigantesco, tá? Mas até que não é, porque eu até peguei aqui como é que é o da Neuralink, ele é muito maior e já deu certo, né? Esse aqui da Neuralink, ele é bem grande. E até se vocês olharem para os implantes cerebrais, né? Vamos ver se a gente coloca aqui, ó. Vocês vão ver que são, assim, coisas bem... deixa eu ver se... Neural... Invasive BCI, para vocês verem. Olha só, geralmente são dispositivos até que grandes, tá? O pessoal, eles enfiam ali uns chips, né? Uns pedaços de... Poxa, por que eu não tô vendo aqui? Tem um geralmente que os caras eles colocam que é um cubinho, é esse aqui, ó. Né? Então você coloca, esse aqui todo o dispositivo, toda a tua caixa de pré-processamento do sinal, né? Para ter a mínima distância aqui de processamento e depois você manda esse sinal já processado para o teu computador ou o que seja, né? E geralmente, cara, são umas moedas mesmo, são uns negócios, uns pedação de metal ali de dispositivo. Então você conseguir uma tecnologia desse tamanho comparado com o que existe é muito bom assim, né? Mas ainda eu acho bem grande, né? O implante da Paradromics é menor que o tamanho de uma moeda de 10 centavos e tem 420 pequenas agulhas salientes que são empurradas para dentro do tecido cerebral. 420 agulhas, imagina o tamanho da agulha. Essas agulhas são eletrodos que registram neurônios individuais da mesma forma. O implante da Neuralink também fica no tecido cerebral. Ou seja, cada um é um eletrodo. Quando você faz externo, aqui tinha uma foto, né, de um externo. Esse aqui são os dispositivos cérebro-máquina externos, né? As interfaces cérebro-máquinas externas. Cada um desses é um eletrodo. Geralmente você tem ali uma touca com, sei lá, 16, 32, os melhores 120 alguma coisa, 512 e o cara fica cheio de eletrodo na cabeça, ele fica com um eletrodo até aqui nos olhos, assim, embaixo, né? E você, com um desses, tem 420 eletrodos, ou seja, imagina a densidade de sinal que você está lendo ali, né? E imagina que no futuro se espera que você não tenha um desses no cérebro, que você tenha da mesma maneira cheio. Então, a definição do teu sinal, né? A densidade de sinal que você vai ter de informações coletadas vai ser muito, muito maior. E é por isso que os implantes, eles funcionam muito melhor do que essas toucas externas, né? Porque você não lida com ruído e dois, você tem uma densidade absurda de sinal que você consegue, às vezes, pegar regiões ali de neurônios muito pequenas, então você consegue direcionar o que você quer ler da parte do cérebro que você quer ler, do grupo de neurônios que você quer ler, então você tem um controle muito melhor das ações que precisam ser feitas, né? Então, pô, muito interessante, só que tem, logicamente, o risco da cirurgia, então você tem um sinal melhor, mas você tem um risco cirúrgico. Em comparação, eles têm mais de 1000 eletrodos distribuídos em 64 fios finos e flexíveis. Outras empresas de BCI, que eu falei, Brain Computer Interface, estão adotando abordagens menos invasivas. A Precision Neuroscience, por exemplo, está testando um implante que repousa na superfície do cérebro. E a Synchron desenvolveu um dispositivo que entra no vaso sanguíneo e repousa contra o cérebro. Caramba! Um repousa na superfície do cérebro, ele provavelmente ainda vai ser, né, invasivo, só que talvez menos invasivo. Cadê? Vamos ver se tem uma imagem aqui pra gente ver. Poxa vida, os caras vão me cortar, não posso ler aqui o artigo. Que triste. E esse aqui é pelo vaso sanguíneo. Caramba! Pelo vaso sanguíneo você coloca ela... quer saber? Vamos olhar pelo que é de graça. Pelo Google. Caramba, olha essa fita flexível.
Para mim, isso aqui é o que vai ser o futuro desse tipo de tecnologia, tá? Essa flexibilidade, essas malhas. Tem muitas tecnologias agora que estão vindo com isso, com esses circuitos em malhas muito flexíveis. Inclusive, tem algumas tecnologias que elas se chamam de... cara, como é que... É parte da robótica mole, mas eu me esqueci, existem uns tipos de dispositivos específicos, né, que você consegue colocar circuitos e eles se conformam com o corpo, né? Você coloca um metal mole ali, envolto em silicone mais ou menos, e aí eles, pela temperatura da tua pele, do corpo ali, é o suficiente para deixar esse metal em estado líquido, e aí você consegue ter essa mobilidade, né? E da mesma maneira, essas fitas elas funcionam de uma maneira semelhante, né? O princípio é que aqui é muito fino e então tem uma maleabilidade, mas esse tipo de tecnologia eu acho que vai ter que ser incorporada para você conseguir colocar dispositivos mais wearable, né? Para você conseguir vestir os dispositivos melhores, né? E é aqui eu acho que eles entram nessa parte. Então olha o que eles fazem, eles colocam, tem o cérebro e aqui você tem, eu acho que é a dura mater, né? Que é a parte superior ali, é uma membrana, então eles não colocam diretamente no cérebro, eles colocam numa camada né, antes do cérebro. Então é menos invasiva. Ainda é invasiva, mas é menos invasiva. Na verdade, acho que isso aqui é o osso. Então você vai colocar aqui embaixo da tua pele esse dispositivo, né? E o outro era o Synchron. Deixa eu ver o Synchron. Acho que não é esse. Deixa eu ver. Synchron Device. Cara, que loucura. Jogar uma malha. Putz, grila, que negócio interessante, cara. Então você faz. Provavelmente você pega uma veia ali, não sei, eu não vou falar de medicina aqui porque eu vou falar coisa errada, provavelmente, né? Mas eu imagino que você implanta, provavelmente pelo pescoço, você vai subindo esse fiozinho até ele chegar aqui no cérebro. E ali você expande. Isso aqui é o cérebro, você tem veias correndo pelo teu cérebro, né? E ali você expande esse fio. Cara, que animal isso aqui. Menos invasivo. É uma cirurgia mais simples, relativamente. Mas, cara, também olha o tamanho do fio. É muito pequeno. Mas as chances também disso aqui dar um ruim é bastante, né? Imagina você ter um derrame fazendo uma cirurgia dessas aqui. Só que eu também acho que... Poxa, como é que você garante que você colocou... E essa tecnologia que me traz várias perguntas, né? Como é que você garante que você colocou ele no lugar certo? Como é que você sabe que pegando, né, numa veia você consegue captar direto os neurônios aqui que você quer? Tem várias perguntas bem curiosas sobre essa tecnologia, achei bem legal, cara. Bem legal a ideia, assim... mas não faço ideia de como é que isso aí se aplica na prática, né? E você vai precisar talvez de quantos fios desse precisam passar, né? Pelo teu, sei lá, tua veia aqui para chegar lá. Você consegue fazer com um fio vários, sei lá. E aí senão você teria que ter um calhamaço de fio subindo no teu cérebro, né? E ele parece fino, mas imagina se você tiver 10 desse aqui subindo pela tua veia. Acho que nenhuma veia aguenta, né? Então, pô, bem bacana. Ao ter proximidade com os neurônios individuais, você pode obter um sinal mais alto de qualidade, diz Engel. Obter um sinal de alta resolução do cérebro é importante para decodificar com precisão a fala pretendida de uma pessoa. Os BCIs não leem diretamente os pensamentos privados de uma pessoa. Em vez disso, eles funcionam interpretando os sinais neuronais associados à intenção do movimento. Um BCI, com o que a Paradromics está desenvolvendo, por exemplo, decodifica os movimentos faciais envolvidos na fala. Uma pessoa com paralisia que não consegue mover a boca ainda pode tentar fazer esses movimentos, o que produz sinais neuronais únicos no cérebro. Esses sinais são, então, decodificados em fala. Isso aqui é muito interessante, é um efeito que a gente fala de intenção. Mesmo que o cara não tenha movimento, tem vários experimentos que a gente fala assim, cara, tenha a intenção de movimentar a mão direita, né? E inclusive em alguns movimentos em alguns experimentos que a pessoa ela tem os movimentos, você simplesmente diz assim, ó, não movimenta a mão direita, mas imagina que você está colocando a mão direita na tua cabeça.
E aí a pessoa ela tem que imaginar este movimento aqui sem movimentar um músculo. E só a partir daí você tem uma resposta, né? Então se você colocar aqui, deixa eu até me lembrar exatamente o nome disso. Chama Motor Imagery. Motor Imagery é o nome desse sinal. É quando ela tem a intenção de fazer um movimento e aí você faz a imaginação, né? A imagem, você gera a imagem, em português é difícil traduzir, né? É a imagem desse movimento no cérebro dela e isso gera um sinal distinto que você consegue captar e criar um padrão, né? Então, é uma coisa que o cérebro cria. Como é que a gente ia imaginar, né? Que o cérebro ele consegue ativar um circuito praticamente idêntico ao que você estaria em movimento apenas com a imaginação, né? E até fazer um parênteses, por isso que tem muitos atletas aí que antes deles fazerem as provas, os caras eles imaginam, né? O Michael Phelps era fazer isso, o Ayrton Senna fazer isso, o César Cielo fazer isso. Você fecha o olho e você imagina exatamente como que a prova ela tá acontecendo. Então o cara ele sabia, tipo, no minuto, no segundo, o que ele estava fazendo de volta, onde que ele estava virando, qual que é a velocidade que ele estava indo, quantas pernadas que ele dava, e tudo ele fazia na cabeça dele, e isso ativava o cérebro e ajudava ele a treinar. Isso é uma técnica de treinamento. E por quê? Porque o cérebro ele gera um sinal praticamente idêntico ao de você estar se movimentando. Então é praticamente um treinamento offline, um treinamento sem esforço que o cara estava fazendo. Muito interessante, né? E outra coisa, um paralelo que eu queria fazer, né, com essa parte aqui que ele falou que os BCIs não leem diretamente os pensamentos, como me lembrei agora. Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente falou sobre a nova tecnologia também que é a Facebook, que o Mark Zuckerberg, né, ele investiu vários milhões ali, que o pessoal colocou um dispositivo de magnetoencefalografia, o MAG. Então, lembro desse experimento aqui que a gente conversou no outro vídeo. Eles colocaram esse MAG, um magnetoencefalograma, que é um trambolho enorme no cérebro de algumas pessoas, e esse é o tamanho do negócio inteiro, né? E aí eles coletaram os sinais ali de dentro do cérebro e tudo mais. A ideia aqui é a mesma. O sinal é uma coisa e ele te diz, cara, muito pouco cru, basicamente nada cru. O grande trabalho é você pegar essa informação e processar ela para você identificar alguma coisa. No caso aqui, ele fala assim, ó, ao invés disso eles funcionam interpretando os sinais neuronais associados à intenção do movimento. Né? Nesse caso aqui é no movimento relacionado à fala. No do Zuckerberg, né? Do BCI, ele estava relacionado a quando as pessoas elas estavam digitando, que é um movimento. Apesar de parecer ser a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Tudo relacionado à comunicação. Um está falando sobre fala, o outro está falando sobre digitar. São mecanismos diferentes do cérebro. Então a grande sacada e dificuldade desse tipo de dispositivo, dos BCIs, não é só você coletar o cérebro. Na verdade, coletar o sinal. Na verdade, a parte mais difícil é você limpar esse sinal e interpretar ele da maneira correta, né? Você usar os mecanismos, os algoritmos da maneira correta para você ter o sinal que você quer, a resposta que você tem, né? Também pode se desgradar com o tempo e danificar o tecido cerebral, que é um outro problema, né? É um pedaço de metal que você tem lá dentro. Aí ele fica em contato com um monte de líquido. E aí? E se ele começar a oxidar? E se ele começar a deteriorar? E se aqueles microespinhos, nós estamos falando de 420 microespinhos lá dentro, eles começarem por algum motivo a se desfazer dentro do cérebro, cara, isso é um puta de um problema. Também pode se degradar com o tempo, danificando o tecido cerebral. Paradromics, Neuralink e outros estão tentando melhorar essa matriz inicial com materiais mais duradouros, design menos intrusivo e mais eletrodos para capturar mais dados. Ou seja, qual que é a corrida dos caras agora? Você ter um dispositivo que ele consegue captar mais dados e que você não tenha que abrir mais. Isso aí é um negócio que você tem que enfiar ali dentro do cérebro e esquecer. Você não pode ficar abrindo. Se você tiver um produto que você precisa ficar abrindo a cada 6 meses para fazer manutenção, esquece. Ninguém vai fazer esse negócio, né? Ou, pelo menos por enquanto, ninguém vai fazer esse negócio, né? Porque
a vantagem disso é muito baixa, né? Nós estamos falando aqui de um esforço homérico. É tipo assim, cara, o cara tem que passar por uma cirurgia, tem que ter um baita de um algoritmo absolutamente, assim, fascinante, com processamento, um poder de processamento absurdo para o cara conseguir mexer o mouse, para o cara conseguir, tipo, digitar palavras, para o cara conseguir interpretar com tanto 80% de acurácia a fala. Então, assim, são coisas que computacionalmente são muito difíceis de fazer, né? Tem uma barreira técnica muito alta e para o ser humano, honestamente, isso ainda é uma tarefa muito básica. Tipo, é muito básico você digitar alguma coisa, você mexer um cursor, você escolher entre 3 itens, você, né, interpretar palavras, entender a intenção se o cara quer ligar a lâmpada do teto, se ele quer ligar o ventilador, se ele quer ligar a tela do PC. São coisas muito básicas. Para quem não tem nenhum movimento, o cara tá ali de cama, tá em estado vegetativo, isso até faz sentido, porque o cara não tem nada. Então você dá ali uma chance do cara de 80, 90% de chance de acertar o que ele quer, cara, ele consegue ligar uma luz, ele consegue assinar um alarme, ele consegue digitar. É fantástico. Agora, pro público em geral, isso ainda é muito pouco, né? Então, realmente, existe um grande desafio aí pela frente, né, com essas tecnologias. Como vocês puderam ver, eu adoro esse assunto, eu acho que aqui tem muita coisa, tem muitos benefícios a virem desse tipo de tecnologia, ao mesmo tempo também tem muitos riscos, né, porque uma vez que você coloca um sistema, a gente tem que lembrar que um sistema ele sempre é feito de entradas e saídas, né, nesse caso aqui eles estão tentando só pegar as saídas, mas não vai demorar muito até que alguém diga assim, e se a gente devolver um sinal para o cérebro para a gente ver como é que atua, né? E já tem linhas nesse sentido. E quando você começa a botar sinal de volta para o cérebro, é aí que o risco mora. E aí é onde as coisas elas começam a ficar realmente interessantes, né? Porque ao mesmo tempo que o risco aumenta, você vai conseguir você vai conseguir tunar o teu cérebro, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu queria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês acham dessas tecnologias. Vocês já tinham ouvido falar dessas tecnologias? Vocês acham que isso aqui tem um futuro próspero? Ou será que isso aqui tem um risco muito alto, né, para a nossa sociedade? O que vocês imaginam que a gente conseguiria fazer com essas novas tecnologias aqui, né? Deixem aí nos comentários, eu quero saber as ideias de vocês. Agradeço a tua companhia até aqui. Não esqueça de olhar o próximo vídeo que a gente fala sobre inovação. Até uma próxima e nos vemos!